os empregos. O Marco hoje falou mais cedo, o Carbonari, falou do número de empregados, da capacitação dessas pessoas ao longo do tempo e a distância que eles moram da vinícola. Fala um pouquinho, porque isso aí é sensacional. E o Sérgio também pode dar esse testemunho, que eu acho que é muito parecido, né? Muito parecido, né? O que a gente percebeu foi que, quando nós decidimos fazer a vinícola, primeiro que é natural que a gente tenha contado com colaboradores capacitados para formação das pessoas. Então, nós tivemos isso e tivemos com bastante capacidade. E depois acreditar que o projeto daqui poderia realmente transformar a vida das pessoas do bairro. E nós trouxemos para cá pessoas que nunca tinham tido experiência de uma carteira assinada ou de qualquer outra coisa que não fosse ligado estritamente ao produto rural. Então, nossos primeiros funcionários, garçons, eles trabalhavam durante a semana capinando e no final de semana eles iam servir as mesas. Olha. E assim, a gente foi ao longo do tempo capacitando essas pessoas e quando eu falo essas pessoas, eu estou falando do seguinte: nós abrimos aqui para atender o público em 2018, mais precisamente em julho de 2018. Essas pessoas das quais eu falo, elas eram meus vizinhos, elas eram as pessoas que trabalhavam ali no entorno. Quando tinha festa de bairro, a gente ia na quermesse junto. Quando tinha festa junina, a gente ia na mesma festa junina, a gente frequentava os mesmos lugares. Então, assim, uma das coisas importantes é que, quando nós começamos a desenvolver o projeto com um pouco mais de direcionamento para que isso se tornasse o que é hoje, a gente procurou trazer as pessoas para perto, para que aquilo não foi intencional, mas nunca causou estranheza para aquelas pessoas, porque as crianças iam para a escola passando no meio do vinhedo, ou um pai trabalhava com a gente, ou uma tia, ou uma mãe, ou a gente ia tomar café na casa deles. Então, assim, às vezes as pessoas não têm a oportunidade de fazer isso. Mas quando nós viemos para cá, isso daqui estava muito internalizado no que a gente queria ser. Então, por exemplo, a nossa ocupação dentro do espaço, a gente obedeceu rigorosamente cada impedimento natural. O território mandou, né? O território mandou. Ali onde hoje é a nossa lojinha, era uma casa que estava caindo aos pedaços, mas quando nós compramos a propriedade, a gente teve notícia de que em 1900 aquela casinha já existia. A gente precisava fazer uma nova ocupação, a gente preservou a história e cada árvore, cada elemento já construído para que a gente não danificasse nada do que já existia. O abacateiro, a gente só podia construir qualquer coisa desde que fosse depois do abacateiro, porque tem uma história aquele abacateiro. Então, assim, aqui onde vocês viram um espelho d'água, onde é um espelho d'água era um silo, onde eles armazenavam esterco de vaca para colocar na lavoura. Então, assim, o que eu penso da ocupação... E as pessoas hoje estão... os funcionários, os colaboradores, estão a um raio de o quê? Então, a ocupação, ela passa muito por isso. Ela dá o que nós buscamos fazer é dar esse pertencimento. Todo mundo faz um pouco parte disso. A gente tem 2 ou 3 colaboradores que moram na cidade, o restante mora aqui, num raio de mais distante, 5 quilômetros. Porque se você tiver 10 quilômetros, já está em Campos do Jordão. Eu queria dar um depoimento que, assim, sou testemunha, vamos dizer, da relação empresário e os colaboradores, os vizinhos colaboradores. Quando a Célia e o Marco chegam na propriedade, eles são recebidos pelos funcionários com uma alegria, abraço, que nem eu recebo, que nem minha mãe. Então, sabe, aquela coisa de você veio calor na relação. Eu senti isso quando eu recebi aqui, que as pessoas trabalham felizes. Quer dizer, esse trabalho que você faz dessa maneira muda a autoestima das pessoas em relação
trabalhar num lugar desse aqui é um orgulho para todo No mundo. lugar desse aqui, com essas pessoas, com essas condições, quer dizer, isso é uma transformação de território mesmo. E eu te pergunto se você sentiu a mesma coisa que a gente sentiu lá, que é o seguinte: a própria. Em um momento quando a gente começou esse trabalho do turismo numa cidade pequena do interior, o sonho de toda pessoa que vivia na zona rural era mudar de lá, porque era uma coisa negativa dizer para a zona rural. Eles queriam para Você São está Paulo. fixando as pessoas. Ele quer exatamente. Teve muita gente que voltou a morar aqui porque achou uma nova possibilidade de trabalho, uma outra Não, coisa. e o turista fala para ele assim: que lugar maravilhoso que você mora, você Sim. nasceu aqui. Pô, não, eu teve acho que São Paulo que é bonito. Teve um dia que eu tava na nossa casa, onde a gente estava fazendo um hotel, eu estava ali lavando louça, olhando para a janela e conversando com a Flávia aqui, eu lavando louça de um lado, ela do outro, olhando. Flávia, você tem noção de onde você mora? Não, mas você não tem noção dessa beleza, de onde você está. Nesse cenário. Acostuma, Mas né? uma coisa que eu acho assim super importante, e talvez o Sérgio consiga complementar assim, com muito mais propriedade, é que assim, ainda que ele, da experiência dele, de grandes negócios, grandes feiras, eu não sei se você sente isso, mas quando você vem para uma outra região, um outro território, uma outra ambientação, onde você vai tratar com Barulho do pássaro. Quer dizer, no estúdio não tem isso. não sei isso. Mas quando você vai tratar com essas pessoas, com esse território, com essa realidade, você tem que fazer uma imersão. Você tem que vir para esse patamar e entender o que está acontecendo ali, porque o que, assim, sem qualquer preconceito, as pessoas são livres para fazer aquilo que elas acreditam. Mas quando você invade um território, impondo suas premissas, sem perguntar, sem pedir licença, sem entender o que está acontecendo, corre o risco de você estar construindo um castelo agressão. em cima Vira uma do agressão areia pro lugar, movediça, né? uma agressão, porque assim, quando você trata de uma intervenção dessa, você não está falando dos valores econômicos que você está trazendo para o lugar. Você está falando de uma grande mudança que vai impactar muitas vidas, muitas pessoas que estão aqui e que vivem disso e que precisam disso e só conhecem essa realidade. Então você não pode vir atropelando com a realidade que você experimentou em vários outros lugares, em várias outras etapas da sua vida e despejar como se o território não tivesse nenhuma história anterior.